Há quem diga que depois de um dia de muito estresse e problemas, não há nada melhor do que deitar e assistir uma boa comédia. Eu particularmente, já falei isso aqui em outros momentos, prefiro assistir dramas, reconhecendo que a vida ela tem os seus momentos cômicos e momentos que nós somos capazes de dar boas risadas. A realidade do nosso cotidiano, ela não tem a predominância de diversão e entretenimento no mundo no qual vivemos. É por isso que me sinto muito mais atraído por uma história a qual pode tocar em vários momentos e realidades da minha vida ou da vida das pessoas que estão ao meu redor. Este é um dos filmes mais mencionados, A Procura da Felicidade, mesmo sendo um filme antigo de 2007, mas que retrata uma história real, a história de Chris Gardner, casado, negro, norte-americano, enfrentando uma crise financeira terrível, e naquele momento de extrema dificuldade, a sua esposa, Jacinta Gardner, ela o abandona com uma criança de 5 anos. E todos aqui, a maioria já assistiram e percebem como aquele homem lutando para criar o seu filho, sem ter condições de dar o elementar, o básico, o pão de cada dia. E chega um momento em que ele é despejado e passa a dormir todos os dias em albergues, em abrigos, recebendo ajuda para alimentar o seu filho. E ali ele luta com todas as suas forças, tentando superar as dificuldades e tentando fazer o seu filho feliz, mesmo em meio àquele momento crítico da sua vida, aquela fase negra da sua existência. Quando eu vejo histórias como essa, eu me pergunto o porquê que a nossa felicidade em tantos momentos está condicionada a circunstâncias boas, a momentos agradáveis. O porquê que dependemos tanto daquilo que acontece ao nosso redor para estarmos felizes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos uma felicidade que vai para além daquilo que nós vivemos. E eu gostaria de olhar com atenção para a vida de um homem que nos inspira, um homem que teve muitos momentos de alegria, mas também teve uma vida de abundante aflição e tribulações, mas que pôde, a despeito do que viveu, aprender o segredo do contentamento. E eu gostaria de olhar para a vida do apóstolo Paulo uma vez mais, e extrair da experiência dele princípios para que vivamos uma vida de felicidade como essa. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias na Carta da Alegria, carta que está sendo estudada em uma das nossas classes de escola bíblica dominical com o reverendo Vandir, e nós iremos compartilhar um texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Filipenses 4, a partir do versículo de número 10. Diz a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Juntos, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos nas minhas tribulações. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito.
Recebi tudo e tenho uma abundância. E estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche os olhos uma vez mais. Peça a Deus para falar ao seu coração. Em tua presença, Senhor, nós estamos. Dar-nos sensibilidade para ouvir, ó Deus, não aquilo que nós acreditamos necessitar, mas aquilo que de fato necessitamos ouvir da tua parte. Nós te pedimos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Se existe uma carta pessoal do apóstolo Paulo, nós estamos diante de uma das mais. Considerada por muitos teólogos, a carta mais pessoal, junto com 2 Coríntios, onde Paulo simplesmente rasga o seu coração, abre as suas entranhas, revelando quem ele era e o que ele sentia para aquela igreja. Este não era um dos momentos mais célebres e de glória na vida deste apóstolo, que viveu muitos momentos gloriosos. Todos aqueles aqui que já leram o livro de Atos, podem perceber como Deus abençoou cada uma das 4 viagens missionárias deste homem. Viagens nas quais ele enfrentou lutas, mas também muitas glórias, conquistas, vidas transformadas, honras, aclamação dos homens. Paulo soube provar muitos momentos de felicidade, mas aqui estava ele, num momento difícil, aprisionado em Roma, no seu primeiro aprisionamento, não porque tinha sido injusto, não porque tinha cometido algum crime, mas estava preso por causa do Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Aquele mesmo público que no início da igreja primitiva, lá em Atos 2, olhava com simpatia para a igreja, e toda a igreja contava com a simpatia dos habitantes de Jerusalém, pouco tempo depois passa a olhar a igreja com hostilidade, e persegue a igreja. Paulo, sendo um dos perseguidores, e consentindo na morte do primeiro mártir, Estevão, teve um encontro glorioso com Cristo, e de perseguidor, ele se torna perseguido, e agora ele está aprisionado em Roma, numa prisão domiciliar, e diferente da estrutura que o Estado aqui provê, dando alimento para os presos, e dando até pensão para a família dos presos, e não vou entrar neste mérito, a verdade é que Paulo, preso em Roma, não tinha nem o suprimento do seu pão. Na prisão, ele tinha que trabalhar de alguma maneira para ter o pão para comer. E no momento de profunda necessidade, ele recebe a provisão por parte de uma igreja, a igreja de Filipos, igreja a qual ele fundara. E é exatamente para agradecer por essa oferta generosa que Paulo escreve essa carta. Mas o que é muito irônico, irmãos, é que diante deste cenário, deste momento de crise e angústia, Paulo escreve uma carta sobre alegria, sobre contentamento. E em todos os capítulos desta carta, nos 4 capítulos, você perceberá Paulo não apenas orientando os crentes de Filipos a estarem alegres ou contentes no Senhor, mas antes de tudo, ele traz o contentamento como um mandamento, como uma ordenança, como um princípio a ser praticado por cada um deles, significando contentamento, satisfação, alegria plena. Seria fácil ordenar fazer algo e não viver isso. É por isso que no último capítulo, quando Paulo, de um modo muito pessoal, ele vai agradecer a oferta enviada, ele se coloca como um exemplo de alguém que mesmo preso, aprisionado, pôde provar de um contentamento que vai para muito além das circunstâncias. E talvez eu e você
simples mortais, Paulo também era, nos perguntamos como podemos viver satisfeitos, enfrentando crises, injustiças, problemas, enfermidades. Paulo, no capítulo 4, nos mostra, irmãos, que é possível sim. Paulo, ele pôde viver este contentamento que vai para além das circunstâncias ou daquilo que é ordinário, porque ele confiou, em primeiro lugar, na providência de Deus. Em primeiro lugar, Paulo tinha absoluta confiança no governo providente de Deus. Olha o que ele diz no versículo 10, uma vez mais, preste bastante atenção nas palavras deste homem. Quando ele fala: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Para contextualizar os irmãos um pouquinho, essa igreja em Filipos foi fundada pelo próprio Paulo na sua segunda viagem missionária. Depois, se vocês quiserem ler o capítulo 16 de Atos, vocês perceberão isso. Paulo estava orando uma noite, onde ele tem uma visão de um varão macedônico, de um homem, dizendo: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então muda drasticamente o curso da sua viagem, e quando ele vai em direção à Macedônia, ele chega na cidade de Filipos. Era uma cidade totalmente pagã, alheia ao cristianismo e até ao judaísmo. Muitos judeus viviam espalhados em diversas regiões, mas Filipos era uma cidade que não tinha sequer 10 homens judeus, porque em todas as cidades que tinham um número de 10 homens judeus, eles ali fundavam uma sinagoga. As mulheres judias, elas adoravam as margens do rio, e ali estava uma mulher chamada Lídia, adorando. Paulo chega, prega o evangelho, o Espírito do Senhor abre um entendimento daquela mulher, ela crê no evangelho, abraça o evangelho. Paulo então, entrando na cidade, uma jovem com um espírito de adivinhação, dizia: olha, estes homens são servos do Deus vivo, e vos prega o caminho da verdade. Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação, e consequentemente os homens que lucravam com ela, ficaram furiosos, e Paulo e Silas foram lançados na prisão. Ali na prisão, por volta da meia-noite, depois de serem açoitados e estarem presos, eles oravam e cantavam hinos de louvor a Deus. O Senhor mandou um terremoto glorioso. Os fundamentos da prisão, depois de estremecer, romperam as cadeias, eles foram soltos, e o carcereiro, intentando contra a sua vida, Paulo diz: não faça isso. Ele diz: o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Que momento glorioso, que início extraordinário de igreja. Mas desde que isso aconteceu, até essa carta ser escrita, se passaram longos 10 anos. Uma década, é muito tempo. Muitas coisas acontecem em 10 anos. E a verdade é que mesmo depois de um início muito próximo e glorioso, Paulo passa 10 anos sem ter contato com essa igreja. E agora Paulo estava preso, não era mais aclamado pelos homens, estava, humanamente falando, esquecido em uma prisão, passando necessidade. Paulo tinha tudo para estar amargurado, porque os anos de glória e notoriedade haviam se passado, e agora eram anos escuros e, de uma perspectiva humana, anos de esquecimento. Mas quando Paulo escreve para agradecer àquela igreja, ele deixa muito claro que o motivo da sua alegria não fora a oferta em si, não era o suprimento pelo suprimento, mas a sua alegria era perceber a providência de Deus agindo através da ação daquela igreja. Quando ele diz no texto sagrado, ele diz: olha, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes.
A palavra, irmãos, que ele usa aqui quando ele diz: renovastes o vosso cuidado, a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. A palavra que Paulo usa para oportunidade aqui é a palavra grega kairos, uma palavra utilizada para tempo. Existe a palavra cronos, que denota o tempo cronológico, este que nós contamos com segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Existe a palavra também kairos, que denota o tempo que não pode ser contabilizado. Então, quando Paulo diz: olha, eu me alegrei no Senhor porque vocês renovaram o cuidado. E Paulo diz: olha, não é que vocês não se importavam comigo, mas vos faltava o kairos de Deus. Vos faltava a oportunidade exata para o cuidado se manifestar. Paulo tinha todos os motivos para estar amargurado com aquela igreja e com as demais igrejas as quais ele cuidou, e agora no momento de necessidade, aparentemente viraram as costas para o apóstolo. Ele tinha todas as razões para estar entristecido, porque em sua necessidade, aparentemente, ninguém se lembrou. Ou a igreja de Filipos, por longos 10 anos, nós não sabemos o motivo, se eles perderam contato com Paulo, se eles ignoraram o apóstolo, nós não sabemos as circunstâncias. A verdade é, irmãos, que por longos 10 anos, nenhum contato, nenhuma carta, nenhuma ajuda. Se Paulo estivesse tomado por amargura e tinha razões humanas para estar, ele poderia simplesmente dizer: até que enfim vocês se tocaram e fizeram alguma coisa. Até que enfim vocês se lembraram de mim. Mas não, Paulo pôde estar contente e alegre no Senhor, porque ele confiava que acima das ações dos homens estava o governo soberano de Deus sobre a sua vida. Ele confiava que o governo de Deus sentado em seu trono de glória não regia apenas questões grandes, magnas da história, mas movia cada detalhe, cada evento da sua história. A Bíblia está repleta de histórias que revelam a providência de Deus, nos momentos de glória e nos momentos difíceis. José, quando foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, passando por momentos horrendos lá no Egito, sofrendo injustiças, assédio, calúnia, mantendo a sua confiança em Deus, até que de um modo improvável a história vira e ele sai do cárcere para governar a maior nação, e de repente os seus irmãos chegam lá. Quando José estava com 30 anos, 13 anos depois da traição. E vocês conhecem todo o drama. José primeiro prega uma peça nos seus irmãos, eles ficam com o coração pesado quando ele revela a sua identidade. Lá no capítulo 46 de Gênesis, ele diz: olha, não se revoltem contra vocês, não foram vocês que me venderam como escravos ao Egito, mas foi o próprio Deus que me enviou, para a preservação da vida. Nós aprendemos, irmãos, a enfrentar os momentos difíceis da vida com um contentamento que vem de Deus, quando de fato nós transformamos a nossa teologia cantada, a nossa teologia lida em declarar que Deus é soberano e que Deus governa todas as coisas, quando nós transformamos isso numa consciência plena do nosso dia a dia. Quando algo ruim acontece, ou quando algo bom que aguardávamos e esperávamos acontecer, não acontece, nós conseguimos enxergar Deus nesses eventos e nestes detalhes, na certeza daquilo que o próprio Paulo disse, escrevendo aos Romanos, quando ele declara que todas as coisas cooperam juntamente para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Precisamos ter essa certeza, de que como povo da aliança, o maior objetivo da nossa existência aqui não é ter circunstâncias felizes, ou circunstâncias de paz e plena prosperidade material, não. O propósito maior da nossa existência é que a glória do Filho de Deus seja revelada em nós. E Deus utiliza todos os momentos para que isso se torne uma realidade, e é maravilhoso quando nós conseguimos e aprendemos a enxergar Deus através da providência, através de cada ato, através de cada detalhe, através de cada porta que se abre, mas principalmente através de cada porta que se fecha. Paulo diz: olha, eu me alegrei, porque eu sei que vocês tinham cuidado, mas vocês não tinham oportunidade, não havia chegado o momento de Deus, o tempo de Deus. E quando ele diz que vocês renovaram o vosso cuidado, a palavra renovar no original traz a ideia de florescer. Assim como todas as flores, elas florescem numa determinada e específica estação, as oportunidades de Deus só florescem em nossa vida no tempo certo, determinado por Ele. E nós não podemos adiantar, muito menos adiar. Tudo isso está guardado em seu governo soberano e providente que Ele manifesta sobre a vida dos seus filhos. É por isso que Paulo disse: eu me alegrei no Senhor, porque eu vi a sua providência através de vocês. A providência de Deus usa homens e circunstâncias. Mas Paulo também nos apresenta nesse texto glorioso uma segunda razão pela qual, irmãos, nós podemos descobrir o segredo de uma vida de contentamento. Paulo, ele foi um homem contente, porque ele aprendeu a viver feliz, ele aprendeu a viver satisfeito com o necessário. Ele aprendeu a viver satisfeito com o que era de fato necessário. Olha o que ele diz no versículo de número 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo era um homem experiente. Aqui ele falava na sua maturidade, de alguém que pôde servir a Deus em momentos distintos. Mas se uma lição Paulo pôde tirar na sua caminhada, é de que a alegria do Senhor deveria ser um fato em nossa existência, tendo aquilo que é elementar, aquilo que de fato é essencial. E o que nos é essencial? É aquilo que não nos pode faltar. É por isso que o próprio Paulo, quando admoesta Timóteo, ele diz: olha, tendo o que comer e com que se vestir, andais contentes, alegres. Isso vai na contramão do que diz a nossa sociedade capitalista e humanista. É por isso que muitos estudiosos, e o próprio Freud diz que a razão da insatisfação do ser humano é o humanismo que domina o coração da nossa sociedade. Todos os dias nós ligamos a nossa TV e os comerciais nos dizem que nós precisamos ter o carro do novo modelo, ter a casa do novo modelo, ter a roupa do novo modelo, ter a bolsa do último modelo, ter a escola que está em evidência, termos tudo aquilo que é colocado no topo da lista do que é bom para estarmos satisfeitos. E é por isso que a sociedade entra num ciclo vicioso de consumismo, buscando estar satisfeito naquilo que se conquista materialmente falando. E o fato é, irmãos, que absolutamente nenhum destes
podem encontrar plena satisfação naquilo que é material, porque nós somos seres não apenas físicos, nós somos seres espirituais, e temos uma alma que não pode ser saciada por absolutamente nada que este mundo possa produzir, traz satisfação à alma do ser humano. É por isso que Paulo disse, reconhecendo ser homem, ele disse: eu já experimentei de tudo. Seria fácil, talvez, se Paulo tivesse vivido toda a sua vida numa pobreza extrema. Afinal de contas, quem nunca provou do que é bom, não pode sentir falta. Mas Paulo diz: não, eu já estive lá no topo da honraria. Eu já estive, num bom nordestinês, por cima da carne seca. Eu falo isso não porque estou no momento de pobreza. Eu já tive muita honra humana, mas eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E daí, irmãos, nós descobrimos, através do apóstolo Paulo, que este segredo não estava atrelado à total indiferença. Existiam alguns místicos, estoicos, nos dias de Cristo, que acreditavam que o segredo para a felicidade era se isolar de todo o convívio e se colocar num isolamento em total meditação e indiferença àquilo que acontecia ao seu redor. E não é isso que a Escritura nos chama a viver, e nem é essa experiência que Paulo está compartilhando. Ele era um homem que se alegrava, que se entristecia, que sentia as mesmas emoções, e ele vai compartilhar acerca da ida de Epafrodito, que era um diácono, um irmão amado, que foi um instrumento que Deus utilizou para que saísse da igreja de Filipos e levasse a oferta para ele. E ele percebe que Epafrodito, sendo este instrumento, e adoece no caminho, ele ora por sua restauração, e ele diz: olha, o Senhor poupou a sua vida para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Ele era um homem que sentia emoções como nós sentimos, mas ele pôde estar satisfeito, porque ele aprendeu a viver contente com o que é essencial. E eu faço uma pergunta sincera, irmãos, nessa sociedade tão consumista que nós vivemos: por que nós desejamos tanto o que desejamos? Será que de fato necessitamos de tudo que temos, ou de tudo o que queremos ter? Não que o ter seja pecaminoso em si, porque nós reconhecemos que a riqueza é uma dádiva de Deus, e Deus pode dar a muitos para o louvor da sua própria glória. Mas o pecado é quando a riqueza toma o senhorio do nosso coração e passa a nortear o nosso contentamento, porque nós entramos num ciclo vicioso de sempre querer mais e mais e mais, e nunca estarmos satisfeitos. Nós precisamos buscar em Deus esta graça de estar contente com aquilo que Deus nos dá, quer seja infinitamente além do que necessitamos, ou o essencialmente necessário para estar aqui hoje. E eu tenho plena convicção que este Deus bondoso tem dado a cada um de nós o que é necessário para vivermos bem e em paz em sua presença, amém? Ele deixou isso muito claro, que a sua providência do essencial nunca faltaria. Quando Jesus envia os discípulos, ele envia 70 para pregar o evangelho, e ele diz: olha, não levem 2 roupas, não levem 2 bolsas, não levem alforje, vão. E eles foram, e eles voltam cheios de júbilo no coração, porque até os demônios se submetiam a eles por causa do nome do Senhor. E o Senhor, fitando aqueles homens, faz uma pergunta: porventura vos faltou alguma coisa? E o que ele ouviu daqueles homens? Nada nos faltou, Senhor. É este mesmo Cristo a quem adoramos e servimos neste lugar, que cuida e supre cada uma das nossas necessidades. Em glória,
em providência. Mas Paulo também, além de aprender a viver satisfeito com o necessário, Paulo nos mostra um terceiro e último segredo para uma vida de contentamento em Deus. É viver sustentado pelo poder de Deus. Viver continuamente sustentado pelo poder de Deus. E aí nós nos deparamos com um dos versos mais conhecidos do Novo Testamento. E igualmente mais mal utilizados. Quando Paulo diz que já teve experiência de fartura, de fome, de abundância, de escassez, no versículo 13 ele diz, vamos ler uma vez mais juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso se tornou quase que um mantra na boca de muitas pessoas que querem alcançar os seus objetivos, que querem romper obstáculos, que querem vencer, e dizem, tudo posso naquele que me fortalece. O contexto não é exatamente esse. O contexto é um contexto de limitação circunstancial e de muitas dificuldades. E Paulo diz, olha, eu aprendi o segredo. Não que eu seja masoquista, não que eu seja autossuficiente, não que eu seja superior a nenhum de vocês, filipenses. É porque eu posso estar contente nesses momentos, porque o poder de Deus flui continuamente em minha vida. Não é algo que vem de mim, não é algo que emana da minha própria força, mas é algo que flui do Espírito de Deus diretamente para o meu espírito. Essa alegria soberana, irmãos, esta alegria sobrenatural, é algo que causa de fato impacto neste mundo, e que impactou o mundo nos dias dos apóstolos, nos dias da igreja primitiva, quando aqueles homens açoitados por causa do evangelho, cantavam hinos de louvor a Deus, pulavam e rejubilavam, certamente não por masoquismo, mas por contentamento que vem de Deus. Quando eu perguntei para as crianças por que eles eram felizes, alguns deles disseram, porque nós temos Jesus. Isso é bom, isso é sinal que eles têm aprendido isso na igreja, e muito provavelmente em nossos lares. Eles escutam isso dos nossos lábios. Mas a pergunta que eu me faço, irmãos, é quantos de nós, de fato, experimentamos esta alegria que é sobrenatural, que é fruto do Espírito, que é gerada pelo Espírito de Deus em nossos corações, a ponto de dizer, olha, para mim eu estou feliz neste momento de honra, mas eu também tenho uma alegria neste momento de dificuldade. Eu tenho esta alegria sobrenatural. Certamente, irmãos, quando nós olhamos para promessas do Senhor, como aquele fez lá em Isaías 40, e pregamos recentemente aqui, no versículo 31, vamos relembrar o texto, Isaías 40, 31, quando a partir do verso 30 ele diz, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, juntos o verso 31, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Paulo pôde esperar no Senhor, afinal de contas, num cárcere, ele não tinha absolutamente ninguém mais para contar. E ali naquele instante, ele provou da graça sobrenatural, da graça a qual nosso pastor pregou domingo passado, quando ele ora em 3 ocasiões para que o Senhor afastasse o espinho da sua carne, e o Senhor decide naquele momento não fazê-lo, naquele momento. Mas o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta. Graça que traz sustentação e que traz alegria ao coração. E ele continua falando aos filipenses, demonstrando que essa experiência era uma realidade em sua vida,
e confiar no governo providencial de Deus, o providente de Deus, em viver satisfeito com o essencial, em ser sustentado pelo poder de Deus, mas ainda assim ele termina com uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos que deveriam guardar essas verdades em seu coração, ao declarar que estava plenamente suprido. Aquele era um momento de conquista, do qual aquela igreja pobre e humilde, sacrificialmente, leva uma oferta generosa. Ele traz uma palavra de encorajamento, quando no verso 19, do capítulo 4, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Depois de nos ensinar as lições preciosas, que o Senhor deseja nos ensinar, Ele sempre tem tempos de refrigério para a nossa alma. Deus não é um Deus tirano, ou um Deus indiferente, que nos faz sofrer e nos abandona no sofrimento. Não, Ele nos permite sofrer, nos sustenta nos vales sombrios, mas em alguns momentos, ou no momento determinado por Ele, quando aprendemos as suas lições, Ele nos leva para as águas de descanso, Ele nos leva para as águas tranquilas e supre cada uma das nossas necessidades. Quando nós nos lembramos do filme mencionado no início dessa mensagem, Em Busca da Felicidade, o fim dele é muito emocionante, quando aquele homem que luta sacrificialmente, e depois de um estágio, que muitos não tinham expectativa nenhuma da sua contratação, ele é contratado, e sai no meio de uma multidão, com seus olhos em lágrimas, jubiloso, pela conquista pessoal, pela vitória na vida. Nós aprendemos, irmãos, que Deus nos traz e nos trará momentos de êxito na vida, momentos de glória em nossa caminhada, mas que ao chegarmos lá, todos nós possamos olhar para trás e guardar em nossos corações cada uma das lições que Deus nos ensinou: a confiança em sua providência, o contentamento com o necessário e a sustentabilidade do seu poder aplicado em nossos corações. E assim viveremos as estações da vida, outonos cinzentos e primaveras coloridas e cheias de flores, mas sempre contentes em Deus. Que Ele nos ajude. Eu quero orar por mim, quero orar por você. Somos lembrados de que, como peregrinos, estamos sendo moldados pelo Senhor, pelo seu maravilhoso amor. Quem sabe você chegou hoje para adorar ao Senhor com o coração pesado, porque as circunstâncias te pressionaram a isso. Mas nessa hora diga: Senhor, dá-me desta alegria soberana, eu quero provar. Ele fez uma promessa que aqueles que crescem nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas. Isso é uma promessa aplicada na vida dos seus filhos. Peça a Deus esta alegria que vai além de tudo aquilo que nós possamos provar nessa existência. Nós estamos em Tua presença, Senhor, prestes a sentar à mesa contigo, comer o pão, beber o vinho, celebrar o Teu sacrifício e a prova mais sublime de amor que o Senhor poderia nos dar. O maior favor feito pela humanidade aplicado sobre as nossas vidas. E nós te pedimos perdão, Senhor, quando nos esquecemos da magnitude dessa salvação. Estamos tão presos
com o nosso cotidiano, que não temos a capacidade de viver ou vivermos felizes em Ti. Por isso, Senhor, toma o meu coração e o coração de cada irmão meu. Ajuda-nos a ver a Tua boa mão nas glórias, no triunfo, nas conquistas, mas também, Senhor, nas portas que se fecham e nas dificuldades. Toma-nos diante de Ti. Queremos confiar na Tua providência, em Tua soberania, na supremacia do Senhor, e ajuda-nos a termos um coração simples, e vermos as conquistas gloriosas como dádivas do Senhor, mas não termos o nosso coração, ou os nossos corações presos a essas. Finalmente, Senhor, sustenta-nos com o Teu poder, derrama do Teu poder, derrama desta graça que é melhor do que a vida sobre a Tua igreja, para que ao começarmos o nosso dia amanhã, no nosso convívio, as pessoas percebam uma paz que vai muito além daquilo que provamos nas circunstâncias, e que essa paz que excede todo o entendimento, além de guardar os nossos corações, seja capaz de tocar a vida de outras pessoas. Nós te pedimos isso com esperança e fé, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.